Vamos de esportes. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Boa Esporte perdeu por 2-0 na partida de ida contra o União, em jogo disputado no último sábado em Rondonópolis, no Mato Grosso. Na segunda fase, a competição adota o esquema de mata-mata. Veja os melhores momentos da partida na análise dos comentaristas José Ladir Soares e Paulinho Carvalho. A equipe do Boa Esporte fez no último sábado, dia 11 de setembro, o jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro em Rondonópolis, contra o União Esporte Clube, ou seja, União Rondonópolis do Mato Grosso. O Boa, que estava focado desde a primeira fase, precisando da vitória ou precisando de um resultado positivo, jogou retraído contra o time do União. O time do União, aproveitando as chances, agrediu o Boa Esporte. E o Boa Esporte nada produziu no primeiro tempo. Apenas uma jogada de perigo onde o goleiro da equipe do Rondonópolis defendeu. Nada mais. No finalzinho do primeiro tempo, depois de um bate-rebate dentro da área, numa cobrança de escanteio pelo lado direito, o zagueirão Eliton, da equipe do Rondonópolis, entrou sozinho de cabeça e fez o primeiro gol do jogo. Terminou o segundo tempo, o Gabardo Júnior, treinador da equipe Boveta, começou a mexer na equipe, tentando dar mais agressividade ao time do Boa. Mas o Boa permaneceu retraído do meio campo para trás, chamando o adversário para o próprio campo. Tanto é verdade que o time do União Rondonópolis começou a contra-atacar a equipe do Boa Esporte. E o Boa não tinha forças para criar aquelas jogadas de perigo que pudesse levar ao gol. Quase nada, ou apenas uma ou duas vezes, o Boa chegou com perigo ao gol da equipe do Rondonópolis. E no finalzinho do jogo, no apagar das luzes, aos 49 minutos do segundo tempo, Pikachu, o melhor jogador em campo da equipe do Rondonópolis, pela direita, fez uma jogada excelente e cruzou na área. O goleiro Tom saiu, não conseguiu fazer o corte, a bola rasteira, e Lucas Vieira mandou para o fundo do barbante, decretando a vitória do União Rondonópolis. Um banho de água fria no Boa Esporte, que fez uma primeira fase excelente do Campeonato Brasileiro da Série D. Agora, como fica? Como fica que o próximo jogo, neste sábado, aqui em Varginha, no dia 18, às 5 horas da tarde, no Melão, o Boa precisa pelo menos de 2 gols para levar a partida para as penalidades, para levar a decisão para as cobranças de pênaltis. É impossível? Não. O Boa tem futebol para isso? Tem. O Boa tem futebol para isso, para vencer a equipe do Rondonópolis. Se fizer 3-0, o Boa já entra classificado para outra fase. Mas é preciso jogar muita bola. É preciso agredir o adversário. Gabardo Júnior tem que colocar um time ofensivo para cima do time do União Rondonópolis para que os resultados possam surgir. Tem que fazer um gol no começo do primeiro tempo e depois partir para cima e fazer os gols necessários do time para dar a classificação ao Boa Esporte. Boa Esporte entrou em campo este final de semana jogando fora de casa, mata-mata do Campeonato Brasileiro. E o time voltou de cabeça inchada de Rondonópolis, no Mato Grosso. Enfrentando a equipe daquela cidade, União Rondonópolis, o Boa Esporte não conseguiu repetir as mesmas atuações que vem fazendo e deixou a equipe do Mato Grosso gostar do jogo e fazer 2-0. Situação complicada, realmente. Uma equipe tinhosa, uma equipe difícil, alguns atletas despontando, atletas perigosos. Pikachu do Rondonópolis, União Rondonópolis, juntamente com o Peixinho comandando as ações ofensivas, acabaram com o sistema defensivo do Boa Esporte. E o Neneca, aquele mesmo, famoso Neneca, no gol do União Rondonópolis, não teve trabalho, pois não funcionou o sistema de ataque da equipe de Varginha. A maioria dos jogadores parece que estavam naquela de querer trazer um empate para a cidade, achando que seria um bom resultado, e foram surpreendidos. Claro, quem não ataca, abre portas para ser atacado. E o Boa Esporte não produziu nada. Nos 45 primeiros minutos, apenas um arremate ao gol do volante Romeu. O técnico Gabardo até tentou mexer, mas jogou com um time muito retrancado. E nessa fase agora, a situação se complica. 2-0 União Rondonópolis.
E o Boa agora precisa jogar mais futebol aqui em Varginha. Próximo final de semana, recheado de atrações. Jogos ao sábado, jogos no domingo. Então, sábado, Boa Esporte na partida de retorno, na partida de volta. Eu sei que o Boa Esporte tem plenas condições de fazer aí a virada, até conseguir a classificação no tempo normal. 2-0 levaria para penalidades. E o que a gente espera é que não soframos desta forma e que o Boa Esporte consiga a classificação com as peças resolvendo jogar futebol. Que o Boa Esporte agora depende exclusivamente dele, não pode bobear, senão ano que vem somente módulo 2 do Campeonato Mineiro. Infelizmente, o Boa voltou com esse revés, mas tem plenas condições de reverter aqui em Varginha no próximo final de semana. Muito obrigado, José Oladir. Obrigado, Paulinho. O jogo de volta, conforme já disseram os nossos comentaristas, será disputado no sábado às 5 da tarde no Estádio Municipal Prefeito Dilson Melo, aqui em Varginha. Para avançar na competição, o time Boveta precisa vencer pela diferença de mais de 2 gols. E também no sábado passado houve a estreia ou a reestreia do VEC, o tradicional Varginha Esporte Clube, pelo Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. O retorno aos gramados foi em Santa Rita do Sapucaí, onde o Vecão não se intimidou diante do Santa Ritense e venceu por 3-0. O narrador Henrique Lemes transmitiu a partida ao vivo pela Rádio Melodia e comenta sobre a partida e esse momento importante para o futebol de Varginha. Boa noite aos amigos do Jornal Cidade. O Varginha Esporte Clube, carinhosamente conhecido por VEC, aqui na cidade de Varginha, depois de longos 11 anos, retornou ao cenário do futebol profissional no último sábado na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Na sua estreia, a equipe de Varginha conseguiu um resultado sensacional. Uma partida bem jogada, muito bem disputada por todos os seus jogadores e o time acabou vencendo o Santa Ritense por 3-0. No começo do jogo, o time da casa pressionou bastante o time do VEC, mas o esquema tático do mister, o português Thiago Miguel, técnico do Varginha Esporte Clube, deu certo em campo. Foi um paredão ali na frente do goleiro Renan, que nada acontecia. E com isso, o VEC foi se encorpando, entrando no clima do jogo e logo aos 45 minutos do primeiro tempo acabou fazendo 1-0. Veio o intervalo, o treinador conversou bastante com o elenco voltou com a mesma postura dentro de campo, jogando muito bem e aos 5 minutos fez 2-0. A partir daí, o time dos homens ficou perdidinho dentro de campo. Santa Ritense começou a atacar para tudo quanto é lado e o VEC foi dominando o segundo tempo, jogando com uma facilidade extrema. O técnico fez no decorrer da segunda etapa algumas modificações que ajudaram o time do VEC, ficou mais ofensivo e no finalzinho da partida o VEC fez o seu terceiro gol. Foi uma vitória importantíssima, muito justa, porque o VEC foi um time muito melhor em campo e acabou merecidamente vencendo o Santa Ritense fora de casa. E a gente sabe que estrear fora de casa, campeonato da 2ª Divisão, é muito difícil. Um resultado que vai dar uma certa tranquilidade para a equipe treinar, se preparar para o clássico de domingo, 3 horas lá no Melão, contra a equipe do Atlético de Três Corações. Um grande abraço a todos e parabéns ao VEC pela brilhante vitória. Além de Santa Ritense 3, Boa Esporte 0, a primeira rodada teve mais 5 partidas no fim de semana. No sábado, em Ouro Branco, o Betis perdeu para o Boston City por 1-0. Em Araxá, o time da casa venceu o Uberaba por 3-0. Em Araguari, Araguari e Inter de Minas empataram sem gols. No domingo, mais 2 partidas. Em Governador Valadares, o América de Teófilo Otoni ganhou do Contagem por 1-0. E em São Sebastião da Bela Vista, o Atlético de Três Corações perdeu para o Poços de Caldas por 4-0. Na primeira fase da 2ª Divisão do Mineiro, são 3 grupos de 5 clubes cada. O VEC está no grupo A, formado ainda por Poços de Caldas, Figueirense, Santa Ritense e Atlético de Três Corações. A próxima rodada será disputada no fim de semana.
No domingo, o Vecão faz a estreia em casa contra o antigo rival tricordiano. O jogo será disputado às 15h no Estádio Municipal Prefeito Dilson Melo.